Capítulo 483, Conhecendo os pais. Meses se passaram e Lee completou sua primeira rodada na região de Kelar. Felizmente, após o incidente de Outri, nada de relevante aconteceu. Algumas das cidades perdidas foram seladas por causa de fenômenos que não eram úteis para Soros ou Lit. Outros eram casos interessantes para seus estudos, mas ao contrário de Kadura, não havia ninguém com quem eles pudessem falar para obter informações sobre o que causou o desastre. Quase todas as ruínas seladas foram povoadas por monstros que eram incapazes ou não queriam se comunicar. Lit e Solos fizeram o possível para desvendar seus mistérios, mas tiveram pouco tempo em cada cidade. O exército os mantinha em um cronograma apertado porque, uma vez que o inverno começasse, pequenas vilas e cidades sem um portão de teleporte seriam isoladas. Lit poderia ir apenas para locais que ele já havia visitado, o que tornava o término de suas rondas de suma importância para que ele pudesse compartilhar sua runa de contato com todos os prefeitos que precisassem de sua ajuda quando a estação fria começasse. Quando o aniversário de Lit chegou, ele estava bem adiantado, o que lhe deu vários dias livres. Graças ao revigoramento, ele poderia trabalhar sem parar por semanas, enquanto a nova habilidade de Solos de se mover entre geysers de mana lhes permitia economizar muito tempo sempre que uma emergência os obrigava a voltar atrás. Lit estava com medo de seu aniversário porque ele o colocava entre uma rocha e uma pedra. As coisas estavam indo bem com Camila, então depois de um tempo, era natural que ela perguntasse quando ele iria apresentá-la aos seus pais. Sua família também começou a importuná-lo assim que perceberam que Lit não considerava seu relacionamento uma aventura. Portanto, seu aniversário havia se tornado uma fonte de estresse. Foi a ocasião perfeita para eles se encontrarem. Tão perfeito que nem mesmo Lit poderia encontrar uma desculpa decente o suficiente para impedir que isso acontecesse. Droga, nunca apresentei ninguém à minha família por um bom motivo. Neste mundo estúpido, eu já deveria estar casado. Minha família e amigos são como abutres circulando mais perto a cada ano que passa. Todo mundo espera que eu me acalme antes de completar 20 anos, mas não posso, a menos que resolva meu problema ou pelo menos o de Solos. Até agora, a distância e horários conflitantes me ajudaram a manter os dois mundos separados, mas agora estou contra a parede. Se eu não deixar que eles se encontrem, os dois lados vão pensar que tenho vergonha deles. Meus pais por causa de sua educação pobre e Camila por causa da diferença de idade. Solos, você é um jogador de xadrez gênio com uma incrível taxa de vitórias. Como faço para sair dessa situação? Ele perguntou em desespero. Genialidade é uma palavra importante, já que a maioria das minhas vitórias é contra você, e você é péssimo no xadrez. Ela zombou. Verdade seja dita, Solos venceu alguns torneios usando Lit como corpo, mas o xadrez era muito recente e tinha poucos jogadores reais. Ela apenas se considerava como um grande peixe em um pequeno lago. Não há saída. A menos que você consiga causar uma crise para a qual seria chamado para resolver, é claro. Suas palavras foram o último prego no caixão das esperanças de Lit. Ele não teve escolha a não ser configurar tudo. A ideia de conhecer a família de seu namorado deixou Camila muito feliz por pelo menos 5 minutos inteiros. Depois disso, o pânico se instalou. O que eu visto? O que posso trazer de presente para eles ou para você? E se meu presente não for bom o suficiente sua família começar a pensar que sou uma aproveitáfora? Lit gostava de ter companhia em sua miséria, pelo menos até ela quase uma chorar. Por que você está sentado aí com aquele sorriso idiota no rosto e não diz nada? Camila disse depois de perceber que não importa quantas vezes ela perguntasse, Lit apenas encolhia os ombros em resposta. Se você quiser terminar, você apenas tem que dizer. Armar-me para o fracasso é simplesmente cruel. Do que diabos você está falando? Lit interiormente amaldiçoou por ter ativado a função de holograma do comunicador. Ele tinha feito isso por hábito. Quando Lit viajou por semanas no meio do nada ou foi cercado por pessoas hostis que não gostavam de estrangeiros, o rosto de Camila era a única coisa bonita que ele podia ver o dia todo.
Eu não estou armando para você. Você insistiu em conhecê-los. Como isso pode ser minha culpa? Sim, tenho insistido por mais de um mês. Ela repreendeu. Porque isso tem que acontecer durante o seu aniversário. Um almoço normal em família seria muito mais fácil de lidar. Mais fácil como? Lit zumbou. Aposto o pagamento de um mês que, mesmo nesse cenário, você teria me feito as mesmas perguntas. Pior ainda, você se preocuparia em não ter habilidades culinárias para exibir. Oh deuses! Você está certo. Se eu não levar comida, sua mãe vai pensar que sou incapaz de cuidar do filho dela. Estou tão ferrada. Camila disse entre lágrimas, lembrando a Lit que, quando o sentido e a sensibilidade se chocam, geralmente o sentido perde muito. Entre sua educação e ter um emprego de tempo integral desde os 16 anos, o repertório culinário de Camila se limitou a seus pratos favoritos. Seus parceiros românticos a levavam a restaurantes e a cantina do exército fazia o resto. Ela não era uma má cozinheira, apenas nunca teve um bom motivo para praticar. Ver sua angústia fez Lit se sentir um idiota insensível. Ele nunca se importou com alguém o suficiente para se preocupar com o que sua família pensava. A família de Gloria não contava, porque Leon não teria gostado dele mesmo se ele fosse o príncipe encantado, enquanto todos os outros o amavam. Olha, Camille, não é grande coisa, ele disse com sua voz mais doce, em um exemplo perfeito de fechar a porta do estábulo depois que o cavalo fugiu. Vista-se como se fosse encontrar um amigo, mostre a ele seu sorriso adorável e você os encantará assim como me encantou. Além disso, ninguém pensaria em você como uma aproveitadora. Não depois de suportar minha mesquinhez por tanto tempo. A última frase conseguiu animar Camila, a ponto de arrancar uma risada. Sempre que iam a um novo lugar, a melhor parte para ela era sempre o menu. As caretas que Lit fez enquanto verificava os preços eram hilárias. Depois de tranquilizá-la, Lit informou sua família também. Naquele dia, a alegria parecia muito rara em todo o reino de Griffon, já que até o entusiasmo de Elina durava menos do que a duração de uma música pop. O que devo preparar? O que devemos vestir? Que tipo de presente posso lhe dar? Se não for bom o suficiente, depois de ver como vivemos, ela vai pensar que estamos sugando seu trabalho duro. Sim, e ela pode ficar tentada a fazer o mesmo. Haas meditou. Ela poderia ser uma aproveitadora procurando por uma mina de ouro. Ouvir solos rindo telepaticamente de sua tristeza fez Lit perceber como seu sorriso anterior tinha sido rude. O lado bom é que, depois de fazer a namorada chorar, ele soube poupar a mãe do mesmo destino. Por favor, mãe, não pense demais nas coisas. Este é apenas um almoço em família, não um concurso sobre quem ama quem mais. Ele tentou tranquilizá-la. Oh, deuses! Ele disse a palavra com a audição aprimorada de Lit. Pegou o sussurro de Rena. Lit geralmente evita isso como uma praga. Isto é mal. Capítulo 484, Conhecendo os Pais 2. É realmente ruim se eu não consigo nem usar uma metáfora sem que ela seja dissecada. Lit estourou. Vocês são inacreditáveis. Você me considera velho o suficiente para me casar, viver sozinho e até mesmo ter filhos. No entanto, ao mesmo tempo, aparentemente sou muito estúpido para escolher com quem devo namorar. Não me lembro de nenhuma objeção de Rena se casar com Senton só porque ele poderia estar atrás do meu dinheiro. Porque você está explodindo tudo fora de proporção. Se meu aniversário incomoda tanto, sempre posso cancelar a festa. Vou passar a manhã com você e a noite com ela. Todo mundo ganha. Lit disse. Ou pelo menos eu quero, ele realmente pensou. Meu querido, não achamos que você seja estúpido, Elina disse enquanto silenciava todos. É que Senton tinha um negócio de sua família e mesmo se ele fosse um aproveitador, bem, estávamos confiantes de que, no momento em que ele partisse o coração de Rena, você o teria arrancado. Elina respondeu enquanto morde ao lábio inferior. Você o quê? Haas acalmou a explosão de Rena colocando a mão em sua boca. Ela não sabia se ficava mais furiosa com a falta de confiança dos pais em seu julgamento ou com a sombra da morte que pairava sobre seu casamento.
Estamos apenas preocupados com você. Camila parece uma boa mulher, mas você é uma grande mago que poderia obter um feudo e um título de nobreza com o estalar de dedos. Se ao menos você abandonasse sua mania de viajar como um pássaro migratório, é claro. Elina havia tentado inúmeras vezes fazer com que seu filho seguisse uma carreira mais sedentária. Cada vez que Girne ligava para contar sobre a última conquista de Lit, ela sentia algo esmagando seu coração. Elina sabia por experiência própria que quanto maior a recompensa que ele recebe, mais mortal deve ter sido sua missão. Eu nunca forçaria você a escolher entre ela e sua família, estou apenas nervoso porque esta é a primeira vez que você trouxe alguém para casa. Isso significa um mundo para mim. No entanto, como você sempre se recusou a apresentá-la a nós, não posso deixar de ficar preocupado com sua repentina mudança de opinião. Relaxa, mãe, Camila não é uma aproveitadora. Eu conheci muitas delas. Caramba, agora eu posso admitir que até namorei algumas, mas nunca caí na malandragem delas. Elas sempre inventam alguma história triste e então começam a pedir dinheiro, favores ou itens mágicos. Desde que conheço Camila, ela nunca me pede nada além de ter cuidado ao fazer minhas missões. Ela me contou sobre sua família quando eu contei a ela sobre a minha e é isso. Nenhum parente que precisa de um curandeiro, nenhum forjamento pedido ou dado. Para o registro, ela queria conhecê-los por um mês agora. Fui eu quem atrasou porque estava com medo de que você a assustasse. Lit suspirou. Elina tinha ouvido muito sobre Camila de Tista depois que ela voltou de Outre. As palavras de Lita fizeram ter esperanças de que ela poderia finalmente colocar o filho de castigo, talvez até mesmo dar a ela 1 ou 2 netos. O que você quer dizer com assustá-la? Ela engasgou. Mãe, Camila é uma mulher de carreira, ela é mais velha do que eu e não é uma maga. Eu realmente apreciaria nenhuma menção sobre o quanto ela ganha, quantos filhos ela planejou e coisas assim. Não se preocupe, ela não vai ouvir uma palavra de nós sobre isso, certo? A família assentiu, até mesmo ainda amordaçada Rena. E quanto ao resto? Existe algo que ela não gosta de comer? Algo que devemos saber? Elina perguntou. Só uma coisa. Ela está tão apavorada quanto você de causar uma primeira impressão ruim, então dê uma folga para ela. Lit respondeu antes de definir os detalhes finais. Com base no calendário da Terra e em como o ano novo está próximo, eu diria que renasci em meados de dezembro. É estranho como as pessoas em Mogar dividiram o ano em estações e semanas, mas não meses. Lit meditou enquanto abria um portal após o outro, cruzando o espaço entre Darius e Lutia em menos de 1 minuto. Ei, Copérnico, menos pensamento e mais atuação. Você está assustando seu par se exibindo tanto solos, o avisou. Camila estava acostumada com portais e os considerava uma maravilha da magia. Sendo abastecidos por uma cidade inteira, ficou muito mais fácil para ela não pensar sobre a quantidade de energia que exigiam. Ela havia estudado os mapas, então ela sabia que a capital do Marquês e a vila estavam a centenas de quilômetros de distância. Ver o cenário ao redor dela mudar a cada portão aberto com apenas um movimento de seu pulso era além de impressionante. Estou um pouco cansado, você se importa se pararmos alguns minutos para que eu possa recuperar o fôlego? Lit mentiu descaradamente. Eles estavam no meio de uma pequena clareira, no topo de uma colina que ele havia escolhido para evitar sujar os sapatos e as calças com lama ou neve. Certo, ela sorriu tranquilizada com a ideia de que ele ainda era humano. Você não deve se esforçar tanto. Poderíamos ter levado um treinador. E perder muito tempo e dinheiro em algo que posso fazer com a energia de um frango assado. De jeito nenhum, ele respondeu com um tom indignado, fazendo-a rir com vontade. A propósito, eu sei que é sua família, suas regras, mas nossas roupas não são um pouco casuais demais? Camila perguntou apontando para suas pernas. Pela primeira vez na vida, Lit realmente escolheu o traje de outra pessoa. Ela estava vestindo um casaco longo quente sobre um suéter de lã rosa salmão, calças pretas e sapatos baixos. Lit insistiu em roupas que ela não gostava e sapatos confortáveis, enquanto ela teria preferido algo mais sofisticado. Não.
Você está esquecendo que minha casa fica no meio de uma fazenda. Os saltos ficam presos no chão macio e as crianças vão bagunçar suas roupas. Uma de suas saias lápis usuais faria você ficar linda por cerca de 5 minutos. Então você tropeçaria em seus brinquedos e suas adoráveis, pequenas e sempre sujas mãos fariam você amaldiçoar cada segundo de sua estadia. Agora foi a vez dele rir. Se não fosse pelas propriedades autolimpantes da armadura Skinwalker, Lit nunca usaria nada além de calças de moletom perto de seu irmão mais novo ou de sua sobrinha. Você acha que eles vão gostar de mim ou vão tentar me queimar na fogueira? Camila estava se questionando por quase uma semana. Ela era mais velha do que a irmã mais velha de Lit e estava com medo da ideia de que os pais dele eram um pouco tão ruins quanto os dela. Você já conhece Tista, o que é uma vantagem. Quanto à minha mãe, quando eu disse que você viria para nossa casa no meu aniversário, ela pirou tanto quanto você. Caramba, ela até usou quase exatamente as mesmas palavras. Lit encolheu os ombros. Você não disse a ela que eu surtei, certo? Camila ainda estava envergonhada com o mau desempenho de seus nervos. Depois de enfrentar um bolo de carne, ela achou inacreditavelmente estúpido ter tanto medo de uma mãe amorosa. Talvez. Claro que não. Lit mentiu novamente, enquanto Solos emitia sons de náusea em sua cabeça. Eu odeio a facilidade com que ele fala besteiras, mas vendo como Elina e Camila relaxaram depois de saber o quão nervosa a outra estava, devo admitir que é a coisa certa a fazer. Ela pensou enquanto Lit abria os últimos portões que as colocaram na frente da família verem. Continua no próximo vídeo.